A graça e a paz, queridos, estamos aqui para mais uma vez trazermos a nossa lição, né, de número 10. Hoje nós vamos estudar um tema bastante interessante. Todos são, né? Mas cada lição tem as suas características, né? Então o título é A Renovação Cotidiana do Homem Interior. Com todas essas ideologias aí, o mundo jaz no maligno, né? O príncipe desse século é o inimigo das nossas almas. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então nós enfrentamos o quê? Uma luta. E nessa luta, nós precisamos da renovação interior para enfrentar as lutas externas, né? Então, a renovação do dia a dia do homem interior é operada pelo Espírito Santo. Aqui no nosso texto áureo, em 2 Coríntios 4,16, fala: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior ele se corrompa, o interior, contudo, se renova em dia, a cada dia, né? O nosso corpo físico ele vai envelhecendo, ele vai sofrendo, mas o homem interior, o salvo, né? Ele vai se renovando a cada dia. Pelo menos é para ser assim, né? É assim que a palavra ensina. Verdade prática: por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior no meio das maiores lutas, certo? 2 Coríntios, capítulo 4, verso 11 a 18, é a nossa leitura bíblica em classe, ok? Nós vamos entrar na lição, mas antes lembrando a você, se caso você está aí pela primeira vez ou não se inscreveu ainda, se inscreva aí no nosso canal. Se gostar, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seu grupo, tá bom? Nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus, dá um toquinho no sininho para você receber novas notificações. Temos aí mais de 500 vídeos aí. Você pode escolher um desses vídeos do meu canal para assistir. E sendo o meu canal monetizado, você assistindo os anúncios, você nos ajuda na monetização, ok? Bem, então, a adversidade, ela é normal na vida do crente. Vocês sabem que nós vamos ver no decorrer dessa lição o próprio Cristo dizendo que no mundo nós teríamos aflições. Ele mesmo sofreu, né? Oposição de tudo quanto é lado, mas a gente sabe que nenhuma aflição vai vir além daquela capacidade que nós temos de suportar. Então, as aflições do tempo presente, ela é uma realidade. Não tem como eu não passar luta nesse mundo, nem tentação. Não tem como, entendeu? Nós somos tentados e somos perseguidos. O inimigo é o nosso adversário. Então a gente tem que lembrar que, apesar de tudo, o nosso Senhor está na nossa frente, aquele que nunca perdeu uma batalha, Jesus, certo? É nele que a gente se esconde. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Você pode estar passando a luta que for, mas Deus é o teu esconderijo. É nele que você se esconde. É nele que você recebe capacidade para suportar a luta que você passa. Entendeu? Então vamos lá. Somente por meio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você não vence luta nenhuma. Não dá uma de forte, não. Você não vence sozinho. Só com Jesus. Entendeu? Bem, o sofrimento exterior. Bem, a experiência de Paulo, nós vamos ver aqui, o apóstolo Paulo sofreu muito. O próprio Cristo, quando chamou ele na estrada de Damasco, né? Está escrito lá, e também quando Jesus mandou Ananias ir lá orar por ele, Jesus falou: ele vai ver, ele é para mim um vaso escolhido, e ele vai ver o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Então, ele sofreu mesmo, já foi profetizado o seu sofrimento, né? Então, não tem para onde a gente correr. Quem gosta de luta? Ninguém. Certo? Ninguém gosta, mas ela vem de graça, sem gostar mesmo. Entendeu? O apóstolo Paulo foi um exemplo, né? Ele sofreu tudo quanto é tipo de adversidade. Foi apedrejado,
Ele só faltou ser cerrado no meio. Ele foi morto, né? Degolado. Mas ele sofreu tudo quanto é tipo de luta. Você lê a segunda epístola de Coríntios, você vê que ali foi um sofrimento terrível. Não tem luta que ele não passou. Tanto com os irmãos, o judeu como os gentios, né? Ele foi atribulado. As suas epístolas relatam tribulações acima das suas forças. Ele chegou a um ponto que ele de si mesmo não tinha mais esperança, não. Para mim acabou. Só se Deus intervir. E Deus sempre intervia, né? Até chegar o momento de Deus levar ele. Vai chegar um tempo, né? Então, nós podemos ver que, olha só, o apóstolo teve prisões, açoite, apedrejamento, perseguição, fadiga, fome, sede, frio, nudez. Você lê isso tudo lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 27. Lê lá com calma, tá? Você vai ver o que é. Se você acha que está passando luta, você vai ver o que é sofrimento aqui, né? Então, o apóstolo Paulo aqui, ele traz uma síntese do que ele estava passando, entendeu? Isso se chama o quê? É o título da lição, entendeu? Aquilo que a gente passa, nós precisamos de quê? De renovação. O que dava força para Paulo continuar fazendo a obra de Deus? Ele não parava. Era o quê? Era a renovação do homem interior. Entendeu? O homem exterior ia se corrompendo a cada dia mais. Marca, ele mesmo falou, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Entendeu? A chicotada que ele levou, as pedradas, tudo, entendeu? Mas ele tinha o poder de Deus na vida dele. Era Deus que dava força a ele, entendeu? Ele mesmo escreveu, lá em 2 Timóteo 3,12, todos aqueles que querem servir a Cristo piamente padecerão perseguição, né? Então, esse texto bíblico diz que o tesouro do evangelho ele é guardado num vaso de barro. Por que usa esse simbolismo? Apesar que o homem veio do barro mesmo, né? Depois Deus soprou ali a vida nele, mas nós veio do barro. Mas ele usa isso aqui para mostrar barro, fragilidade. Entendeu? Um vaso de barro quebra à toa, não é? Deus não chama a gente de vaso de aço. Você não é um vaso de aço. Você não é um vaso de ferro, de cobre, de prata. Está entendendo? Você é um vaso de barro. Mas o tesouro que você tem dentro dele, que é o Espírito Santo, não tem valor nessa terra que venha superar esse valor que você tem dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Entendeu? Então, isso aí é uma coisa muito importante. Nós somos mortais. Nós não somos nada. Estamos falando aqui, amanhã estamos mortos, estamos sendo sepultados, né? O homem é como uma erva, e a sua glória é como a flor da erva. Cai-se a erva, cerca-se a flor, pronto. Acabou o homem, acabou a sua glória, cai no esquecimento. Entendeu? Então, nesse aspecto, o homem interior padece, sofre ataque por causa de quê? Da cruz de Cristo. Jesus mesmo falou, olha, vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome. É o nome de Jesus que o diabo odeia, mas ele não pode fazer nada com Jesus, ele vai buscar o ser humano. Entendeu? Então a gente precisa entender. Esse vaso de barro somos nós, mas nós temos um tesouro enorme dentro de nós. Certo? Então o exemplo do apóstolo Paulo, né, diante do sofrimento, ele não retrocedeu. Ele era... mas Paulo era Paulo. Paulo era um super-homem. Não, ele era um homem comum. Certo? É que Deus, ele sabe até onde ele pode passar a prova. Já na lição passada falamos que não vem prova além do que você possa suportar. Por exemplo, quem vai suportar a prova de Jó? Só Jó. O sapato é do tamanho do pé. Certo? Né? Jó perdeu os 10 filhos. Perdeu a saúde, perdeu a riqueza, não sei nem se perdeu a mulher, né? Mas depois foi tudo, Deus deu tudo em dobro. Mas veja bem, a prova de Jó é para todo mundo? Não.
foi para ele. A prova do apóstolo Paulo é para todo mundo, é para ele. Cada um vai passar a sua prova. Cada um vai passar o seu tipo de luta. Tem luta que para mim é uma tristeza, para outra passa tranquilo. Então, não adianta a gente querer se comparar. Não se compare com ninguém na sua prova. Porque Deus sabe o limite teu. Tá? Então, entenda bem. Então, o apóstolo Paulo, ele reconhece que as suas fraquezas são instrumento de poder divino. Quando ele fala assim, quando eu penso que estou forte, eu estou fraco. Quando eu penso que eu estou fraco, eu estou forte. Por quê? Porque às vezes você pensa que está uma montanha. Hoje eu venço 50 demônios, hoje eu estou assim, assim, assado. E nada, é o dia que você está mais fraco. Sabe por quê? Porque você não está confiando em Deus, você está confiando em você. Sabe qual é o dia que você está mais forte? É quando você não tem nenhuma confiança em você. Você confia em Deus de todo o teu coração. Entendendo? Por que muitas pessoas caem? Porque eles transferem aquela confiança que é para Deus para eles. Eles se acham, se sentem orgulhosos, se sentem muito santo, muito poderoso, muito forte. Então, quanto maior a árvore, maior o tombo. Está entendendo? Confia no Senhor de todo o coração, porque o homem exterior, ele vai se corrompendo, ele vai envelhecendo, ele vai enfraquecendo, ele vai sofrendo. Mas o homem interior, onde o Espírito Santo habita, ele tem que estar se renovando a cada dia, se fortalecendo no Senhor. Todo fortalecimento do crente vem do Senhor, entendeu? Então, toda a vida do apóstolo Paulo foi a serviço do mestre. Do dia que ele se converteu da estrada de Damasco para cá, acabou, entendeu? Ele tinha consciência da sua vocação. Isso aí ajuda muito o crente a vencer as lutas, tá entendendo? Quando você tem confiança e tem em Deus e tem consciência da tua vocação. Eu sou chamado, eu tenho certeza da minha chamada. Entendeu? E lógico que quando você é chamado, tem certeza, se coloca na mão de Deus, o diabo se levanta, a carne se levanta. É muita luta, é o mundo. Nós estamos no mundo, o mundo já é no maligno. Nós não estamos no céu, né? Então, nós somos escolhidos para que Deus seja glorificado na nossa vida, certo? Inclusive, ele escreveu, por isso, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior, esse aqui, ó, esse visível aqui se corrompa, vá se destruindo, vai envelhecendo, vai sofrendo, vai acabando, o interior se renova a cada dia. Entendeu? É isso que é importante. Às vezes se preocupa só com o exterior. Nada. O interior é que Deus está habitando. Está entendendo? Então a gente tem que entender isso. Às vezes a gente vê, né, as pessoas numa luta terrível, mas Deus está com ele. Certo? O salvo não deve desanimar, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. As aflições, Jesus deixou, o que Jesus falou? Né? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Certo? Bem, a esperança do crente. Então, na Escritura, existe o contraste entre a aflição do homem e o poder de Deus. Certo? Por isso que a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, olha, atribulado, mas não angustiado. Significa o quê? Mesmo que pressionado, o crente não é esmagado. B, é perplexo, mas não desanimado. Às vezes você está meio confuso, né? Mas não se desespera. Por quê? Porque você tem certeza que está na mão de Deus. Às vezes o crente pensa assim, eu não estou entendendo nada, mas está na mão de Deus. Ele sabe o que faz. Isso tem que gerar dentro de nós uma confiança de que Deus não erra e Deus sabe o que está fazendo. Agora, às vezes vem dúvida? Vem. A crise de fé, às vezes vem. Nós somos humanos, somos limitados, né? Mas temos que, às vezes, estamos confusos realmente. Às vezes você não está entendendo nada, mas você está confiando, né? Então, é perseguido, mas não desamparado. Sinaliza o que é isso? Mesmo ameaçado, o crente não é abandonado. Está perseguido, mas Deus está contigo. Entendeu? Isso aí, às vezes, mesmo nocauteado, o crente
está firme, certo? Nocauteado, não. Mesmo derrubado, ele não desmaia, não é nocauteado. Entendeu? Então, isso aí você passa, eu passo, um com mais veracidade, né? Outro com mais frequência, outro menos. Cada um tem a sua dificuldade e Deus está olhando para todos. Entendeu? Agora, não se compare com a luta do A, do B e do C. Ah, o fulano não passa a luta. Ah, o fulano passa muita luta. Ah, aquela luta... Não se compara com luta de ninguém, não. Segue teu caminho. Se alguém precisar de você, ore por ele, ajude ele, aconselha, fortalece, mas não se compare com ninguém. Nem compare a tua luta com o outro. Ah, o fulano, eu passo mais luta do que o ciclano. Passa nada. Tu não sabe a luta do outro. Entendeu? Bem, número 2 aqui. A renovação interior. Bem, fortalecimento diário. Então, a Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é que capacita o crente a passar a luta. Não tem outra fonte. Não busca outra fonte de poder que você não vai achar. Entendeu? O Espírito Santo habita no nosso homem interior, habita no nosso espírito. A Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso espírito, o homem interior. Entendeu? Então, essa capacidade de habitar dentro de nós nos ajuda a afastar do pecado. Sem o Espírito Santo, ninguém fica longe do pecado. Não tem como. Entendeu? Então, apesar das nossas fraquezas, né, o nosso sofrimento, né, exteriores, o nosso interior, contudo, se renova a cada dia. Entendeu? Às vezes as lutas que você está passando, que eu passo, que a gente não quer, lutas indesejáveis, né? Você nem entende, meu Deus, por que eu estou passando isso? É essa luta que está te fortalecendo. É essa luta que está te dando maturidade. Entendeu? Essa luta interior, exterior, tudo vem, mas o Espírito Santo está ali, ó, sendo fiel. Entendeu? Essa luta indesejável é a luta que está mudando a gente, nos aproximando mais de Deus. O que Jó falou? Eu te conhecia só de ouvir, antes da luta, mas agora os meus olhos te veem. Entendeu? Por quê? Depois da luta. Entendeu? Então a gente precisa entender isso. Do ponto de vista das disciplinas espirituais práticas que nós devemos fazer, né? Esse renovo ocorre por meio da santificação pessoal, né? Sem vivendo na imundícia, não tem como você vencer luta nenhuma, você já está amarrado pelo diabo. Então, nós temos que ter uma vida de santidade pessoal, um relacionamento limpo com Deus, fidelidade, reverência, oração, jejum e temor. Entendeu? Então, não podemos permitir que as aflições dessa vida, né, venham atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Precisamos ser fortalecidos na força do seu poder. Agora, eterno peso de glória. Então, após, né, o apóstolo Paulo declara o seguinte: a nossa leve. Alguém pode falar, meu Deus, que leve, estou numa luta terrível, mas vamos entender o que ele quer dizer. O apóstolo declara o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, muito excelente. Aqui ele faz um contraste entre o sofrimento presente e o futuro glorioso. Ele está falando o seguinte: ó, apesar de toda a luta que a gente passa, em relação à bênção que está aguardando a gente lá no céu, na eternidade, essa luta aqui é leve, ela não é nada, é uma pena. É o peso de uma pena. É isso que o Paulo está dizendo. A luta que a gente passa aqui em relação à glória que está esperando a gente é um peso de pena, não tem peso nenhum, não faz nem, chega nem perto, né? Ele que foi até o terceiro céu, foi arrebatado, né? E foi até o terceiro céu e ouviu palavras inefáveis lá, então ele já tem uma noção do que seria a eternidade, né? Mas ele deixa claro: o sofrimento presente não se compara com a glória que Jesus preparou para a gente. Entendeu? Então, ele ensina que isso aí é um peso de glória, ok? Então, a gente precisa entender
que as aflições do tempo presente não pode comparar com a glória que nós vamos desfrutar lá na eternidade. Você pode ler isso lá em Romanos 8, 18, ok? Então, a visão da eternidade é fortalecida em Deus, tendo plena consciência da vida vindoura. O cristão é exortado a não focar nas coisas que se veem e não nas que não vê, tá? Por quê? Porque se você ficar focado naquilo que é passageiro, você perde a bênção. Olha, até perde a fé, desanima. Ó, lembra do apóstolo Pedro? Quando ele pediu a Jesus para descer da água e andar em cima dela, do mar lá, e ir ao encontro de Jesus, quando Jesus permitiu, ele foi andando normalmente. Mas a Bíblia é de uma clareza tremenda. Pedro parou de olhar para Jesus e começou a olhar para quê? Para as ondas altas, para a escuridão, para o vento. Então, quando ele começou a sentir o vento forte, a onda levava e subia e descia, aquele vento forte, aquela escuridão, ele parou de olhar para Jesus, que tinha dado ordem para ele ir, né? Autorizou, e ficou olhando para as ondas, para as lutas. Aí o que aconteceu? Ele começou a afundar. Então o crente é a mesma coisa. Quando o crente para de olhar para Jesus e começa a olhar para os ventos dessa vida, ele perde a bênção. Vamos continuar olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Tá? Não desvia o teu olhar de Jesus, não. Não fica olhando para aquilo que é passageiro, não fica olhando para as lutas. A Bíblia diz lá em Hebreus 12, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. É olhar para ele. Às vezes a gente erra mesmo, fica olhando para o problema, fica olhando para a luta, fica olhando para os falatórios, fica olhando para a vida dos outros e não olha para Jesus, que é aquele que nos sustenta. Entendeu? Nós temos que mudar o nosso olhar. Olhar para a eternidade, para aquilo que está preparado para a gente. A Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Entendeu? Nós não temos nada a ver com esse mundo. Estamos aqui porque o tempo ainda não chegou de Jesus levar a gente. Estamos aqui porque Deus tem um propósito na tua vida e tem outro na minha. Se Deus não tivesse mais propósito com a gente na terra, ele tinha levado. Mas vamos olhar para Jesus. Não olha porque é passageiro, não. Ok? Bem, nós vamos para número 3 aqui, os desafios de hoje. Vamos lá, os desafios de hoje estão presentes, né? A gente está vendo aí desde o início a Igreja de Cristo e o Império do Mal, certo? Não é fácil viver nesse mundo comandado pelo espírito da Babilônia. Não é brincadeira, né? Mas o espírito da Babilônia não tem poder na Igreja do Senhor. Bem, os desafios de hoje, cultura secularista. O espírito da Babilônia, por meio da cultura secularista, ela procura esmagar, né, a vida espiritual dos crentes. Né? Não é, você sabe que não está fácil. Essas ideologias malignas que são ensinadas para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, né? E através também dos teólogos progressistas, liberais, né, que têm se entregado aí na mão do inimigo para ser usado por ele. Então a gente vê que a igreja enfrenta esse tipo de batalha espiritual, mental. Apesar de que em outros países a batalha é física, a pessoa não pode andar com uma Bíblia, não pode ser cristão, senão morre, vai preso, vai para o campo de concentração, vai fazer trabalho escravo. Né? Então tem países que a perseguição é generalizada, não pode ser crente. Aqui no Brasil, ninguém é proibido de andar com a Bíblia, né? Mas a gente sofre perseguição mental, intelectual, né? As ideologias de gênero, todas essas coisas têm sido, né, tem tido um embate com as coisas de Deus no Brasil, certo? Então, é uma batalha. Então, cada país, ele enfrenta a sua batalha, assim como cada pessoa enfrenta uma luta, né? Então, enquanto nós temos oportunidade, vamos falar do Evangelho, entendeu? Porque o tempo passa rápido, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, esse espírito da Babilônia é um sistema materialista, então, conforme já estudamos até agora, né? Que nega a realidade espiritual, nega a existência de Deus, a verdade bíblica, todo o conjunto de valores provenientes da palavra.
eles procuram desestabilizar a Bíblia, tirar a autoridade dela, o absolutismo dela, entendeu? Eles não aceitam que a Bíblia seja a palavra final, eles doutrinam as pessoas com relativismo. Então, nós estamos vivendo um tempo que não é fácil. Isso, para mim e para você, talvez não vai surtir efeito, mas numa criança, num adolescente, num jovem despreparado, isso aí entra e é ruim de sair. Então, nós temos que estar vigilante e pregar mesmo a palavra, entendeu? Não está na hora da gente ficar alisando, não. Um nhenhenhen, não. Tem que pregar. Nada de mimimi. Prega o que está escrito e acabou. Não fica aí querendo de um pregador político, não. Pregar só para agradar a pessoa, para ganhar voto. Nada disso. Prega a palavra para a pessoa aceitar Jesus e não ir para o inferno. Está entendendo? Prega a verdade. Doa quem doer. Certo? Vamos pregar com educação, tranquilo, mas aí, pecado é pecado, diabo é diabo. E acabou. Mundo é mundo. Igreja é igreja. Vamos saber separar o joio do trigo. Entendeu? Ah, mas vai ter muita luta. É muita luta. O homem exterior vai se corrompendo, mas o interior vai só renovando. Tá entendendo? A gente precisa entender isso. Então, diante desses ataques, Deus, ele busca um povo que seja renovado por dentro, entendeu? E que resista aos ataques do diabo, entendeu? Através das ideologias. Deus quer um povo forte, um povo corajoso. Deus não quer um povo covarde, medroso, que recua diante das lutas. Não, Deus quer homens e mulheres cheios do Espírito Santo, mas com coragem. Igual quando chegaram para Pedro e falaram: Pedro, para de falar o nome de Jesus. Ele falou: não posso falar, não posso parar de falar o nome de Jesus. E não parou. Eu não posso deixar de falar o que tenho visto e ouvido. Pronto. Não vou parar e não parou mesmo. Né? Então é isso que Deus está querendo crente assim. Entendeu? Crente medroso, fica pregando aquelas mensagens light. Se você não aceitar Jesus, você vai sofrer efeito escatológico. Né? Não tem coragem de falar: se tu não aceitar Jesus, tu vai morrer sem salvação, vai para o inferno. Tá entendendo? Não fala, não. É efeito escatológico, o cara não sabe nem o que é isso. Entendeu? Sai fora. Bem, relativismo doutrinário. Outro ataque que procura matar a nossa vida espiritual é o processo de desconstrução dos fundamentos da fé. Entendeu? Então, a gente não pode tolerar a relativização doutrinária. Entendeu? Relativizar isso aqui é enfraquecer. Pecado vai ser sempre pecado. Santificação vai ser sempre santificação. Não adianta eu dizer que é pecado para ele e não é para mim. Não, pecado é para todo mundo. Ah, pastor Adilson, o que é pecado? Pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. Ah, mentira é pecado? Não, é pecado para ele, para mim não. Mas a Bíblia diz que a mentira é pecado. Acabou. Não precisa ninguém dizer para mim se é ou não, porque a Bíblia já diz que a mentira é filha do diabo e que aquele que ama e pratica a justiça não vai entrar no reino do céu, vai ser lançado no lago de fogo e pronto. Então, mentiroso é filho do diabo, porque a mentira é filha de Satanás. Tá entendendo? Então, a gente tem que entender isso, gente. As pessoas estão indo para o inferno enganado pelos pregadores liberais, progressistas, que fica só de enrolação. Estamos vivendo o final dos tempos, gente. Não está na hora de enrolar ninguém, não. Vamos falar a verdade para ele. Você precisa aceitar Jesus como Salvador da sua alma. Homem é homem, mulher é mulher, e acabou. Entendeu? Vamos lá. Não há como renovar a nossa vida espiritual sem ter em alta conta a palavra de Deus. Sem Bíblia, sem o Espírito Santo, não tem como a gente ser forte. Porque o nosso fortalecimento vem no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não se fortalece em ninguém, não. Tu vai perder seu tempo. Quanto mais você se fortalece em alguém, mais fraco tu fica. Se fortalece em Deus. Aí o homem interior se renova a cada dia. Está entendendo? Que essa é a finalidade do Espírito Santo habitar em nós. É renovar o homem interior a cada dia.
Entendeu? Então, nós temos que aceitar o que está na Bíblia. A Bíblia tem a sã doutrina. Tem a doutrina doente aí que está rolando por aí. Mas a doutrina que vem da Bíblia é sã, é saudável. Está entendendo? O relativismo, aliado à ideologia secularista, impõe que deve ser considerado como ideal. Entendeu? Então, assim, o pecado é aceito e tolerado. Nunca tolere o pecado na sua vida. Porque alguém diz que não tem nada a ver. Sai fora disso. Cuidado que essa maldição do não tem nada a ver. Tá? Eu digo para você, não tem nada a ver você dizer que isso aí não é pecado. Entendeu? Então, o crente renovado deve reagir contra a inversão de valores. Não seja um crente político. O crente político, pregador político, ele só quer agradar. Tá entendendo? Tá entendendo? Mas o crente renovado, ele é contra a inversão de valores. Para que esse negócio não é bem assim. Vamos devagar. Devagar nada. A volta de Jesus está próxima. As pessoas, já fez as contas de quantas pessoas morrem sem salvação por dia? Quero ver quem vai dar conta dessas almas. Certo? Então a gente precisa ver. Precisamos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, batalha espiritual, para encerrar aqui, número 3. Todo salvo trava uma batalha espiritual neste mundo. A Escritura diz que Satanás é o Deus desse século, é o príncipe desse mundo. O mundo jaz no maligno. Então, nós precisamos entender isso. Okay? A arma que o crente tem é a palavra de Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Entendeu? Somente revestido da armadura de Deus, você vai resistir o diabo. Entendeu? Porque as ciladas dele são astutas. Não é ciladinha boba, não. Ele é um veterano, hein? Então, a gente precisa ver isso. É com essa arma que o diabo e seus agentes ainda atacam e seduzem as pessoas. A sedução é a maior arma do diabo. Seduzir as pessoas, iludir. Ele é o maior vendedor que eu conheço nessa terra, é o diabo. Vendedor de ilusão. Ele ilude o mundo, ilude as pessoas. Está entendendo? Ele é vendedor de ilusão e é um bom vendedor. Só vende porcaria, mas é um bom vendedor. Entendeu? Então, os espíritos malignos têm capacidade de influenciar, né, aqueles que vivem na desobediência. Certo? Então, encerrando aqui. Por isso, a Bíblia alerta que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra os demônios. Se você amarrar os demônios no mundo espiritual, a luta aqui embaixo fica tranquila. É porque, às vezes, o Satanás está solto, né, criando aquela confusão toda e não tem como se resolver o problema. Mas quando tu amarra o diabo no mundo espiritual, o mundo físico você resolve as coisas. Entendeu? Então, vamos se revestir. O crente renovado, de posse da armadura de Deus, deve se posicionar contra a cilada do diabo, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Amém? Então, querido, a cultura secularista e o relativismo doutrinário combatem contra a fé cristã. Precisamos nos fortalecer para vencermos as batalhas espirituais. Amém? E assim a gente encerra a lição de número 10. E se inscreva aí no nosso canal, nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus, tá bom? Um abração, um beijo no coração e até a próxima lição.